Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Justiça Federal do Paraná. Com o resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. Qual é a próxima etapa, Juliana, desse julgamento agora? Ana, ainda falta decidir se os processos contra o ex-presidente Lula vão para a Justiça Federal de São Paulo ou se virão aqui para Brasília. A maioria dos ministros rejeitou o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que tentava manter 4 condenações de Lula na Lava Jato. O ministro Edson Fachin, que é relator da ação, antes tinha decidido individualmente contra a competência da 13ª Vara Federal do Paraná para julgar os processos de Lula e ontem reiterou a posição. Ele afirmou que o Ministério Público não conseguiu estabelecer uma relação direta do ex-presidente com o recebimento de propina de contratos da Petrobras, que as suspeitas contra Lula envolvem outros órgãos da administração pública e, por isso, os casos não poderiam ter ficado em Curitiba. Fachin disse que passou a adotar esse entendimento depois que o tribunal decidiu tirar da Lava Jato do Paraná vários outros casos porque não tinham relação com a Petrobras. Com as decisões proferidas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente, nas condições análogas a inúmeros outros casos julgados, deva ter a prestação jurisdicional levada a efeito pela 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. O ministro Nunes Marques discordou de Fachin e votou para manter as condenações da Lava Jato do Paraná contra o ex-presidente. Ele disse que o Ministério Público mostrou relação direta dos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula com os crimes que provocaram prejuízo à Petrobras. E defendeu que, mesmo que se declare que a Justiça do Paraná não tem competência para julgar esses processos, não se deve anular todos os atos já praticados. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Ele entendeu que a Justiça de Curitiba não tinha atribuição para julgar os processos de Lula. Mas, divergindo de Fachin, Alexandre de Moraes considerou que os casos precisam ser enviados para a Justiça Federal de São Paulo, onde os crimes teriam ocorrido, e não para o Distrito Federal, como determinou Fachin. Os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso também seguiram o relator e votaram pela incompetência da 13ª Vara de Curitiba nos 4 processos de Lula. O ministro Barroso destacou que a anulação das condenações vale apenas para as 4 ações do ex-presidente Lula e não para outros processos da Lava Jato. Imagino que esta decisão não significa necessariamente uma repercussão sistêmica, mas acho que é uma questão pontual na avaliação do relator. Já o ministro Marco Aurélio divergiu. O decano do Supremo afirmou que a Lava Jato do Paraná poderia sim ter julgado os processos de Lula e disse que anular as decisões da 13ª Vara de Curitiba sobre a Lava Jato é decepcionar a sociedade. De repente, se dá o dito pelo não dito, insubsistentes as 4 condenações, e volta-se a estaca zero. A perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, o desgaste institucional do Poder Judiciário é enorme. O presidente do Supremo, Luiz Fux, encerrou o julgamento acompanhando o voto do ministro Nunes Marques para manter as ações em Curitiba. Ele disse que o ex-presidente Lula teve direito à ampla defesa e afirmou que a decisão sobre esse caso não significa o fim da Lava Jato. Com a decisão do Supremo, as condenações do ex-presidente Lula ficam mesmo anuladas e ele poderá disputar eleições. Na semana que vem, os ministros do tribunal ainda vão decidir se os processos de Lula vão para a Justiça Federal de São Paulo ou se vêm para Brasília.
Os advogados do ex-presidente Lula classificaram a votação do Supremo como mais uma decisão histórica. A defesa afirmou que o resultado reforça o Estado de Direito ao confirmar que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos do ex-presidente. Os defensores de Lula disseram ainda que se trata de mais uma decisão que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal expõe uma face de um sistema de justiça criminal disfuncional. Segundo ele, com base na decisão do Supremo, não havia como desenvolver um processo que não fosse anulado, o que favorece a prescrição e a impunidade. Ainda de acordo com Dallagnol, o sistema de justiça no Brasil é extremamente irracional para a frustração de quem busca justiça no país da corrupção. O ex-juiz Sérgio Moro não quis se manifestar. Ana Paula. Ok, Juliana.